Há 35 anos, Emanuel Araújo, multiartista e fundador do Museu Afro-Brasil, que morreu em 2022, organizou uma exposição que colocou em protagonismo artistas negros e as suas representações. Em 2 museus da capital paulista, este marco é homenageado e amplificado na arte contemporânea. É a dica da agenda cultural de hoje com o Felipe Vidal. Aparecer, espelhar e esculpir. Em verbo, alguns apontamentos da obra de Néia Martins. Gravações em metal que, impressas no papel, reafirmam a existência. Autorretratos da artista paulistana expostos ao lado de um coletivo que pulsa a arte afro-brasileira. Eu acho que esse momento histórico, ele diz uma coisa, assim, principalmente nesse ambiente aqui. É a liberdade que nós, artistas, tivemos no nosso decorrer de fazer. Perspectivas, linguagens e períodos que compõem as identidades como cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, nos retratos dos irmãos Timóteo, que estavam no início do século passado, pensando representação de pessoas negras, trazendo a sua humanidade, diferente de outras representações de artistas brancos que nós temos, que sempre representam pessoas negras numa chave desumana mesmo, ao lado do Peter de Brito, que é um artista contemporâneo, que tem uma produção atual e que vai realizar os trabalhos dele com uma pintura a partir do cloro, da cândida, e que está pensando essa relação com a representatividade também, só que a partir de uma outra materialidade, e aí revelando assim a multiplicidade da nossa cultura, Entre um convite do artista Rômulo Vieira Conceição. Passar pelas portas é significar um trajeto e quem encontramos. Em 1988, Emanuel Araújo organizou um marco, a exposição A Mão Afro-Brasileira, em celebração ao centenário da abolição da escravidão. 135 anos depois, onde que a gente está nesse caminho? Você vê, assim, nessa história dos movimentos negros, hoje a gente já está aqui representando uma grande luta que foi feita. Isso aqui é uma ponta do iceberg. Eu acho que tem muitas pessoas artísticas da minha etnia, que tem muito a dizer, muito a mostrar. Uma tomada de ação contra o processo histórico racista. O epistemicídio é o apagamento de determinadas narrativas e entendendo que essas narrativas que são apagadas, são as narrativas de pessoas que foram marginalizadas ao longo da história e que continuam sendo marginalizadas, E aí aqui nós estamos falando das pessoas negras, que foram trazidas de África, que estiveram numa diáspora forçada e que tiveram toda a história apagada, Então, desde o momento que chegam aqui no Brasil, mas também todo o movimento de resistência dessas pessoas são apagadas, A arte, como sempre, no campo de debate, o lugar de memória, revisão e denúncia. A materialização em imagens, desde a linha que esconde sutura de Rosana Paulino, a ancestralidade de Rubem Valentim e composições do próprio Emanuel Araújo. Quando a gente pensa em 1988, a gente ainda está falando de espaços que precisavam ser abertos ainda e delimitar que esse tipo de arte existe, esses artistas estão produzindo, muito antes da gente pensar que essa produção existe, então essa produção sempre esteve presente no que a gente chama de Brasil, e pensando agora em 2023 é multiplicar esses espaços. 30 artistas estão em mãos, 35 anos da mão afro-brasileira, em cartaz em 2 instituições. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, com ingressos a R$ 30, e Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, com entrada a R$ 15, ambos no Parque Ibirapuera. O período expositivo vai até 3 de março.